Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto que não é nada agradável, é um assunto que nos deixa triste, tanto para quem está assistindo, quanto para a pessoa que está fazendo. Hoje vamos falar sobre 3 pessoas que desistiram de viver. Isto mesmo que você ouviu. Essas 3 pessoas, elas estavam tão desesperadas nas suas situações de vida, com tantas coisas acontecendo, que elas acharam melhor parar com aquele sofrimento. E que para isso iria dar cabo das suas próprias vidas, ou seja, desistir de viver. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Vou relatar 3 casos de pessoas que desistiram de viver, mas que no final deste vídeo, nos últimos minutos, eu vou relatar outro caso. Mas por que eu não posso relatar agora e deixar para o final? Não é obrigando vocês a assistir o vídeo todo, não. É porque eu não terei condições de começar com este assunto que irei terminar. Vocês irão entender. Acontece que quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela vai para uma igreja evangélica ou de outros segmentos, pois hoje tem todo tipo de religião espalhada pela face da terra. Mas vamos ficar só com o cristianismo. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós colocamos toda a esperança em Jesus, pois Ele é o centro das nossas vidas. E tudo que pedimos a Ele, temos sim esperança de alcançar, mas nem sempre chega. E essas pessoas, elas começam a ficarem tristes devido a tantas coisas que vão acontecendo na sua trajetória de vida. Durante a caminhada de um servo de Deus, de uma serva de Deus, a gente passa por muitas dificuldades. E hoje vamos iniciar com um caso que está nas redes sociais, que é sobre a irmã Carla. Esta irmã, ela é vice-dirigente do Círculo de Oração do Ministério da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, qual o pastor presidente se chama José Roberto. E essa irmã, ela certamente, ela tinha ali os seus problemas, as suas dificuldades. Mas estamos falando de uma irmã vice-dirigente de círculo de oração. Essas irmãs que eu tenho o profundo respeito e a consideração a todas vocês, eu sou acostumado a dizer nos meus vídeos, quando estou relatando algo de bom ou não como este, que vocês são as irmãs de calo no joelho, de tanto vocês orarem. Não acredito que existam pessoas que oram mais do que vocês em nenhum ministério evangélico, pois vocês são escolhidas para este serviço. Essas irmãs, elas têm uma trajetória de vida, e quando elas se aprontam para ir para a igreja, para o círculo de oração, essas irmãs, elas já estão em consagração desde que acordaram. E elas vão para as suas congregações, não importa o ministério,
E certamente começa às 9 horas, o início do ciclo de oração, e vai até às 16 horas, como é o costume das igrejas evangélicas. Acontece que essas irmãs, elas oram por todos e todos os tipos de dificuldades, de problemas, e elas entregam as suas vidas ao próprio Deus que ela serve. Mas acontece que essa irmã Carla, a nossa irmã, ela tinha ali os seus problemas pessoais. Certamente comunicou à igreja e que toda a igreja sabia do problema dessa irmã, das dificuldades com saúde, com doença. Ou seja, o seu esposo, pelo o que nos chegam, é que ele está muito enfermo. Não sei dizer a situação dele hoje, mas que devido a estes problemas de saúde que seu esposo tem, a irmã Carla, ela procurou de todos os meios para dar o melhor para seu esposo, o seu companheiro de vida. E ali acredito que algumas pessoas ajudaram, como pôde. Mas acontece que essa irmã, ela era vice-dirigente de círculo de oração. Todos os ministros conheciam esta irmã. Certamente ela comunicou aos seus superiores sobre a situação. Mas será que a igreja ajudou? Eu me refiro à liderança, não essas irmãs do círculo de oração que já tinham ajudado, creio eu, com alguma coisa. Mas acontece que a situação do esposo dela requeria ainda mais recursos. E pelas informações que nos chegam, é que ela tirou a sua própria vida devido que não pôde conseguir mais valores. E para isso pediu emprestado. Há quem diga que foi com essas pessoas que emprestam a juros e que não conseguiu pagar. E que o motivo seria esse dela ter tirado a sua própria vida? Ou será que foi o desespero por um conjunto de problemas que estava a envolvendo? Viram quanto é difícil falar deste assunto? Eu só sei que a nossa irmã Carla, ela resolveu tirar a sua própria vida. Mas que o pastor dela, certamente o pastor Roberto, nem estava aqui em Pernambuco. Certamente ele estava viajando na Argentina, por exemplo, desfrutando das riquezas que esses irmãos levam. Oh, meus irmãos, dízimo nunca foi para pobre como eu e você dá para pastor, não. Eu desafio todos os pastores, todos os ministros, teólogos, pesquisadores a me provar o contrário. Os dízimos na Bíblia é para rico dar para os pobres. Era para os ricos entregarem aos levitas em alimentos e ali fazer a distribuição para quem estava precisando. E no Novo Testamento não existe dízimo e sim ofertas. Mas acontece que essa irmã, ela tirou a sua própria vida devido ao seu desespero. Mas eu entendo muito bem, minha irmã, o que foi que a senhora estava passando. Então aqui vocês viram um relato triste dessa irmã Carla, vice-dirigente do Círculo de Oração de Abreu e Lima, cujo pastor dela é José Roberto dos Santos, pastor presidente. E essa irmã, ela tirou a sua vida no dia 30 de 12 de 2024. Aí a gente se pergunta, por que esses pastores não vêm em público falar disso? São 3 casos que irei relatar hoje. Relatei o da irmã Carla e agora vou relatar outro caso do meu ministério, pessoal. Assim como eu estou falando da casa dos outros, tenho também que falar da minha casa. Acontece que em Paudalho, na rua
Henrique Dias, Centro, Paudalho. Ali congregava um irmão. Essa congregação, se não me engano, é a sede. E este irmão, ele casou-se com uma mulher e que ela já vinha de outro casamento. E que eles tinham 5 filhos. Este é o segundo caso de mais uma pessoa que desistiu de viver. Esta pessoa, casado, 5 filhos, 45 anos e com muitas dificuldades financeiras. Mas não teve um líder religioso que fosse procurá-lo. E quem sabe ajudá-lo de alguma forma ou espiritualmente. Não, pessoal. Aqui nesse ministério não se cuida de ninguém, a não ser das famílias deles mesmos, dos líderes. E o que foi que esse irmão fez? O nome dele é Antônio. Ele simplesmente tirou a sua própria vida devido a tantas dificuldades financeiras, meus irmãos. Ele tinha 5 filhos. 2 filhos do casamento, 2 filhos do casamento anterior, 2 filhos com esta esposa e já tinha 3 filhos do casamento anterior. E ele com esses 5 filhos, ele certamente estava desempregado. E ele morava em Paudalho, membro da IEADPE, qual vocês estão vendo aí agora esta igreja. Por que os líderes religiosos não se pronunciam? Já que esse caso, segundo as informações de um amigo dele, esse irmão congregava na sede, pessoal. Essa rua Henrique Dias, Centro, 130, é justamente esse templo sede. Daí é a DPE em Paudalho. Este irmão, ele resolveu tirar a sua própria vida para resolver os seus problemas. E o que foi que esse irmão fez? Ele tomou veneno. Ele simplesmente desistiu de viver e achou que isso seria a solução para os seus problemas terrenos, já que ele não poderia resolvê-los. Imagine um pai de família com 5 filhos e não receber uma cesta básica do seu pastor, mas quando está empregado leva os dízimos para enriquecer eles. Não entregue seus dízimos a pastores não, meus irmãos. Principalmente na IEDPE, nessa Abreu e Lima. Hoje, a Assembleia de Deus hoje, da convenção CGADB, todas estão com problemas, ou quase todas. Porque os pastores estão tudo ricos, não cuidam do povo, mas escravizam as mentes para levar recursos para eles luxarem. E é por causa disso que esses irmãos sofrem tanto que não tem ajuda do ministério, gente. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Tiago 1,27, mas não. Esses ministérios das Assembleias de Deus e outros, não generalizando, só se liga para se aproveitar do próximo. Quanto mais ele tirar recursos, melhor ainda para eles. E pior para quem dá. Porque não há bênção nisso, pessoal. Esse irmão, ele tirou a sua própria vida com 45 anos de idade devido a situações financeiras. Mas agora nós vamos falar sobre outro caso, que é de um presbítero. O presbítero também se chamava Antônio. E ele também é da IEADPE. Só que é do interior também, pessoal. É muito triste
nós temos as fotos, mas não podemos divulgar. Eu tenho aqui as fotos da irmã, ela que tirou a sua própria vida dentro da igreja. Que recado ela tem para dar nisso? Que exemplo essa irmã está deixando para nós? O que é que ela quer dizer com essa mensagem dela de tirar sua própria vida dentro da igreja, pessoal? Será devido a esses pastores mercenários que Deus se afastou de todas elas? Fica a pergunta. Acontece que esse presbítero, Antônio Joaquim, ele também se suicidou igualzinho à irmã Carla, pessoal. Eu não posso mostrar as fotos para vocês verem que nós temos material. E este homem, ele simplesmente tirou a sua própria vida, só que ele era presbítero da igreja. É muito triste relatar esses casos, mas é a pura realidade, meus irmãos. Esse presbítero, ele é do interior da cidade de Aliança. E que é terrível ver essas fotos aqui. É terrível, meus irmãos. Presbítero Antônio Joaquim, se não estou enganado. Lembram que eu disse que eu iria comentar algo no final do vídeo? Porque eu não teria condições de começar e terminar o vídeo. Eu sei, pessoal, o que se passa na cabeça desse povo que tiraram suas vidas. Eu sei como eles se sentem. Da minha casa para um lugar onde eu vou dizer, tem 1 quilômetro. Da minha casa para o edifício Igaraçu, na Dantas Barreto, ali na Praça do Carmo, tem 1 quilômetro. E eu tive um momento assim. E na minha mente, a solução era essa, pessoal. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente, devido àqueles problemas, eu resolvi fazer isso que eles fizeram. Eu subi no edifício Igaraçu. Quando cheguei na metade do edifício, subindo, eu não tinha esse problema de saúde hoje, que eu tive um AVC e ando com dificuldades. Quem me vê do outro lado não sabe quem sou eu. Mas graças a Deus, com a medicina e a ajuda do meu bom Criador, eu estou melhor. Eu chego a andar 10 quilômetros quando eu vou caminhar. Para isso, eu uso uma órtese para segurar minha perna e uma bengala, pessoal. Mas eu subindo aquele prédio do edifício Igaraçu, quando chegou mais ou menos no meio do prédio, ali as minhas forças acabaram. Eu não tinha mais condições de subir. Mas eu era uma pessoa tão saudável. Era uma pessoa que corria. Eu participava de maratona do exército. Já participei de maratona do exército. Aquelas corridas. E eu ali, que corria tanto, eu não consegui subir. Nem, acho que, 10 andares. As minhas forças acabaram.
Não, pessoal. As minhas forças não acabaram. Eu creio no meu Criador que me deu essa vida. E ali, Ele tirou as minhas forças para que eu não subisse. Assim eu quero crer. E ali eu vi que eu não ia subir e desci. E aí foi que eu vi que eu tinha ainda vida. E que eu tinha muito ainda para viver. E que eu não poderia tirar minha vida. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E Ele tirou as minhas forças para que eu não subisse. E quando eu comecei a descer, as minhas forças voltaram. E ali eu percebi que era a mão do meu Criador, do verdadeiro Deus, não esses que pregam hoje, mandando levar dinheiro para Ele, não. Deus está com você nas suas horas mais difíceis, apenas você escute o seu consciente. E quando eu percebi que as minhas forças voltaram em questão de segundo, eu comecei a descer e agradecer a Deus. Estou aqui para dizer que eu ia tirar minha vida, mas eu não tirei. Entenderam, meus irmãos, o que se passa em uma cabeça de uma pessoa quando quer tirar a sua vida? Eu ia me suicidar. Mas o meu bom Criador, que eu sirvo, se só existisse uma só pessoa na face da terra que cresça em Deus, essa pessoa seria eu, pessoal. Eu não sou ateu, eu creio no Deus que me deu a vida, não esse perverso que andam pregando por aí para deixar o povo pobre e esses pseudos líderes todos milionários. Assim como o pastor dessa irmã Carla, que tirou a sua vida. O pastor dela é milionário ou bilionário de tantos recursos que chegam. Feito esse irmão que tirou a sua vida tomando veneno, o pastor dele, o pastor Ailton, ele é bilionário, mas não trabalha. E esse outro irmão Antônio, o Antônio, são dois Antônio. Um tomou veneno e o outro se suicidou com a corda. O pastor de vocês são bilionários. Mas será que ele tem a salvação? Pois é, meus irmãos. Este vídeo é para alertar vocês que não acaba quando você tira a sua vida. Começa o desespero ali. Pois é, meus irmãos, fique todos na paz do nosso Senhor, nosso bom Deus, nosso Criador. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e que virá lives falando sobre este assunto. Fique na paz do Senhor.